Você pode estar sofrendo de ansiedade social sem nem perceber. Sabe por quê? Porque nem sempre ela aparece do jeito que a gente espera. Não é só ficar vermelho, travar ou querer fugir de um palco. Às vezes, ela se disfarça de dor de cabeça, cansaço inexplicável, desculpas sociais ou até de um silêncio aparentemente tímido, mas que por dentro é puro sufoco. No primeiro vídeo dessa série, que vou deixar aqui no card, a gente falou sobre o que é a ansiedade social, por que ela surge e como ela impacta a sua vida. Mas agora, vamos dar um passo além. Vamos revelar sintomas e sinais ocultos que a maioria das pessoas simplesmente ignora. E olha, alguns desses sinais podem estar presentes no seu dia a dia, mesmo que você nem desconfie. Talvez você viva se comparando com os outros, se criticando antes de qualquer palavra sair da boca, ou se sinta completamente drenado depois de uma simples conversa. Se identificou? Calma, você não está sozinho. E entender esses sintomas é o primeiro passo para parar de lutar contra si mesmo. Fica comigo até o final, porque cada tópico desse vídeo pode te ajudar a se enxergar com mais clareza, compaixão. E quem sabe até dar o primeiro passo para virar esse jogo. E já se prepara. No próximo vídeo, vamos falar como começar a superar a ansiedade social de forma prática e possível. Mas por enquanto, bora entender os sinais escondidos que seu corpo e sua mente estão tentando te mostrar? Sintomas físicos que aparecem antes mesmo de você falar. Tem gente que acha que a ansiedade social só se manifesta quando a pessoa começa a falar. Mas a verdade é que o corpo costuma entregar o jogo bem antes disso. Mãos suadas, coração acelerado, aquele frio na barriga que parece uma montanha-russa interna. Tudo isso pode acontecer antes mesmo de abrir a boca. É como se o corpo tivesse um radar emocional que capta perigo onde, teoricamente, só existe convivência. E o mais curioso é que esses sinais muitas vezes passam batido. A pessoa acha que está só nervosa, que dormiu mal, ou que café demais dá nisso. Quando, na verdade, o organismo está em estado de alerta, o famoso modo de fuga ou ataque, só porque há uma possibilidade de interação social no horizonte. Uma reunião, uma ligação, até um simples bom dia pode acionar esse gatilho. Além disso, o rosto pode ficar quente e vermelho, a garganta seca, a voz tremida antes mesmo de ser usada. É como se o corpo inteiro estivesse ensaiando uma apresentação em que o papel principal é se proteger do julgamento alheio. E aí, mesmo sem dizer uma palavra, o desconforto já tomou conta do palco. Esse tipo de sintoma físico é traiçoeiro justamente porque parece inofensivo, mas carrega uma bagagem emocional gigantesca. Reconhecer esses sinais é o primeiro passo para não se deixar enganar por eles. Porque quando entendemos que não é frescura, nem timidez boba, mas sim uma resposta do corpo a um medo real, abrimos espaço para lidar com isso de forma mais leve e consciente. Evitação disfarçada. Quando você mente para fugir de situações sociais. Poxa, queria muito ir, mas tô com enxaqueca. Hoje não dá. Minha agenda tá uma loucura. Reconhece esse tipo de desculpa? Pois é, quem sofre de ansiedade social muitas vezes vira especialista em criar justificativas convincentes. Mas por trás dessas fugas educadas existe um padrão. A evitação. E ela é tão sorrateira que, muitas vezes, nem a própria pessoa percebe que está se sabotando. A mente começa a construir cenários catastróficos antes mesmo da interação acontecer. E se eu não souber o que dizer? E se todo mundo me achar estranho? E se eu travar? E então, para evitar o desconforto que poderia acontecer, o cérebro encontra a rota mais segura, simplesmente não ir. Só que essa fuga, mesmo parecendo alívio imediato, vem com juros altos. A longo prazo, ela fortalece o medo. O grande problema é que,
Quanto mais você evita, mais a ansiedade cresce. Ela se alimenta da sua ausência. E cada encontro social perdido vira mais uma prova de que você não dá conta. É um ciclo vicioso silencioso, que começa com um não vou hoje e pode se transformar em isolamento. A pessoa começa a acreditar que é antissocial, mas no fundo, só está tentando se proteger do desconforto. O primeiro passo para quebrar esse ciclo é perceber o quanto essas desculpas viraram escudos. Escudos que, em vez de proteger, acabam aprisionando. E ao reconhecer isso, você começa a recuperar o controle. Não precisa ir a todas, nem se forçar a tudo, mas assumir, com honestidade, o motivo da fuga. Já é um sinal de que algo dentro de você quer, e pode, mudar. A voz crítica interna. O e se que paralisa. Existe uma voz que mora na cabeça de quem sofre com ansiedade social. Ela não grita, mas sussurra com força. E sempre começa do mesmo jeito. E se? E se eu falar algo errado? E se ninguém rir da minha piada? E se eu parecer burro? E se me julgarem? Essa voz, com cara de dúvida, age como uma âncora emocional que trava os passos mais simples. O mais perigoso dessa voz crítica é que ela fala com autoridade. Ela se disfarça de bom senso, de prudência, de autoproteção. Só que, na verdade, ela é o eco de experiências passadas, de vergonhas antigas, de olhares que doeram mais do que tapas. É como se o cérebro estivesse sempre se preparando para o pior, mesmo quando tudo ao redor diz que está tudo bem. Essa ruminação constante esgota. A pessoa ensaia a conversa 100 vezes na mente. Calcula cada resposta. Tenta prever cada reação. E ainda assim sente que nunca está pronta. O pensamento vira um labirinto. Quanto mais você anda, mais preso fica. E enquanto a mente viaja nos e se, a vida acontece sem você. As oportunidades passam. Os encontros se vão. E fica o peso do arrependimento. Romper com essa voz não é fácil. Mas é possível. Não se trata de calá-la à força, mas de aprender a escutá-la com mais consciência. E questionar sua verdade. E se der certo? E se eu for bem recebido? E se eu me surpreender? Começar a trocar os medos por possibilidades positivas é como reprogramar a mente para sair da defesa e viver, finalmente, de forma mais leve e autêntica. Comparações constantes e sensação de inadequação. Você entra em uma roda de conversa e, antes mesmo de abrir a boca, já sente que não pertence ali. Alguém conta uma história com segurança, outro dá risada com naturalidade. E você se encolhe por dentro. A ansiedade social transforma cada situação em uma vitrine onde você se sente o único produto com defeito. E assim, surge o hábito quase automático de se comparar. Sempre para baixo, claro. Essas comparações não são apenas injustas, são cruéis. Porque quem sofre de ansiedade social nunca compara a própria verdade com a verdade dos outros. Compara seus bastidores com o palco alheio. A fluidez do outro vira sinônimo de competência. Seu silêncio, um sinal de fracasso. E essa matemática emocional nunca fecha a conta, porque você está sempre se sentindo em desvantagem. O problema é que, quanto mais você se compara, mais distante se sente. Como se houvesse uma regra invisível de como ser socialmente aceitável. E você estivesse sempre fora do padrão. A sensação de inadequação vai minando a autoestima, sugando a espontaneidade. Você não fala o que pensa, não ri como quer, não se posiciona como sente, porque acredita que, do jeito que é, não será suficiente. Mas deixa eu te contar uma coisa. A comparação é uma ilusão com pés de barro. Cada pessoa tem um ritmo, uma história, uma bagagem emocional. Ninguém é confiante o tempo todo.
E o que parece natural nos outros pode ser apenas prática ou máscara. Quando você começa a se observar com mais compaixão, sem filtro, sem julgamento, descobre que talvez você não seja inadequado. Só está tentando se encaixar onde nunca se sentiu visto de verdade. Exaustão social. O cansaço depois de interações simples. Quem vê de fora nem imagina. Uma conversa rápida. Um almoço em grupo. Uma ida ao mercado. E pronto. Parece que um caminhão passou por cima. A verdade é que, para quem sofre de ansiedade social, interações simples drenam energia como se fossem maratonas emocionais. É um desgaste que não se vê, mas que pesa. O corpo fica tenso, a mente hiperalerta e, quando tudo termina, o cansaço aparece como um colapso. Essa exaustão tem explicação. Durante a interação, o cérebro da pessoa com ansiedade social está funcionando no modo hipervigilância, monitorando o que diz. Como diz, o tom, a expressão, a resposta do outro, o julgamento que pode vir. É como viver com um sensor de ameaça ligado o tempo todo. E isso esgota. O sistema nervoso entra em sobrecarga, mesmo sem qualquer perigo real acontecendo. Depois da situação social, vem o rebote. O corpo sente que sobreviveu, mas a mente continua revivendo o momento, analisando tudo, remoendo detalhes. E o descanso real nunca vem. Muita gente até se culpa por isso. Pensa, nossa, mas eu nem fiz nada demais, por que tô tão cansado? E aí entra outro peso. A vergonha de se sentir exausto por coisas que os outros parecem fazer com tanta leveza. Entender essa exaustão como legítima é um ato de autocuidado. Não é preguiça, não é drama, não é exagero. É o reflexo de um cérebro que está lutando para se proteger o tempo todo. E quanto mais consciência você tiver disso, mais espaço abre para construir relações que respeitem seu ritmo, seu tempo e sua energia. Porque estar com os outros não precisa ser uma batalha. Pode, e deve, ser algo que recarrega, não que esgota. Viu só? A ansiedade social não se resume a um nervosismo bobo antes de falar em público. Ela pode morar em silêncios, desculpas, comparações e até naquele cansaço estranho depois de um simples encontro com amigos. O que muita gente chama de jeito de ser pode ser, na verdade, o seu corpo e sua mente pedindo socorro em silêncio. Mas agora que você já conhece esses sinais ocultos, a pergunta que fica é: o que fazer com tudo isso? Como sair desse ciclo de autocobrança, medo e esgotamento emocional? É exatamente isso que vamos explorar no terceiro vídeo dessa série, onde vou te mostrar passos práticos para começar a superar a ansiedade social no seu ritmo, com ações que realmente funcionam. E se você chegou até aqui, me conta nos comentários. Qual desses sinais mais te chamou a atenção? Você já se pegou evitando algo, criticando a si mesmo, ou se sentindo esgotado após algo simples? Seu relato pode ajudar outras pessoas que também estão passando por isso. E aqui a gente constrói força na troca. E não esquece, se esse vídeo fez sentido para você, deixa seu like, compartilha com quem precisa e se inscreve no canal. Assim, você não perde o próximo episódio, que vai te mostrar que dá sim para vencer a ansiedade social, sem se anular e sem forçar um personagem. Até o próximo vídeo!